Boa noite, prezados ouvintes da Rádio Mundial. Um dia tão esperado, especial, chegou. Estreia agora com vocês ao vivo nosso programa Vencendo Gigantes. Hoje nós teremos, assim, muitas histórias inspiradoras, enriquecedoras para vocês, para a gente já começar a semana já com aquela gana de vencer, de vencedores que nós somos. E hoje muito nos prestigia com a sua presença Ruth Góes, ela que é pedagoga, pós-graduada na área de gestão, na área de psicopedagogia, diretora do Colégio Vem Brasil, e que, segundo ela própria, nunca saiu da escola desde os 4 anos de idade, e que está na educação desde sempre. Após ela ter se formado no magistério, começou a dar aula e participou da fundação do Colégio Vem Brasil, que é a mãe de outras escolas, e esse é o nosso tema de hoje. Hoje, aos 43 anos, a Ruth ela se orgulha de estar há 39 dentro da escola para a glória de Deus, né, Ruth? Servindo pessoas nessa área, nasceu com um talento natural para o ensino. E se você olhou a chamada de hoje, o tema é Escolas pelo Mundo, e a Ruth vai nos contar muito mais da sua trajetória e desse projeto maravilhoso que ela faz de construção de escolas pelo mundo. Bom, Ruth, né, novamente é uma satisfação muito grande que você esteja nos prestigiando nessa estreia, uma educadora tão maravilhosa. E eu gostaria, assim, de iniciar falando que eu acredito que você é inspiração para muitas docentes, porque todas nós que somos professoras já sonhamos em ter a nossa escola. E eu gostaria de que você contasse um pouquinho para os nossos ouvintes como que começou esse sonho de que existisse a Vem Brasil. Certo. Eu tive uma avó que é a minha inspiração. Ela foi normalista na década de 40, né? Estudou ali no instituto. E eu herdei os cadernos de didática dela. Naquela época, né, as normalistas tinham disciplinas um pouco diferentes do curso de formação de professores hoje. Então, naquela época, era o curso Espera Marido. Então, ela tinha os cadernos de corte e costura, sapatinho de bebê, economia doméstica, e eu guardo até hoje todos esses cadernos. Então, ela foi normalista na década de 40, o caderno tem aí 80 anos, está todo amarelinho, mas é um dos tesouros que eu tenho em casa. Que relíquia! E eu cresci nesse mundo de escola. Ela trabalhou na diretoria regional de ensino, né, antiga delegacia, e hoje, quando eu frequento o local, por conta da minha supervisora, que é a supervisora da escola, eu me lembro como se eu tivesse 3 anos subindo aquelas escadas. E sempre fui apaixonada pela educação. Fiz o Cefam, né, o extinto Cefam, depois a pedagogia, a pós-graduação, e como eu mesmo disse, eu nunca saí da escola. Que emocionante mesmo, né? E, assim, a sua história, ela é cheia de muitos acontecimentos sobre essa vida na escola. Você transmite muito essa paixão pela educar, pela escola. E isso é uma coisa que é muito importante da gente resgatar. Porque hoje a educação ela se tornou muito banal. Sim. E hoje a gente vê que existe uma expectativa em torno de jogo de azar, de muitas outras coisas, e parece que a educação ela ficou secundária. Como que você vê essa realidade? Como que você coloca essa paixão no seu trabalho? Sim, eu sou muito realizada profissionalmente. Eu me sinto muito completa no trabalho que eu exerço. E Deus tem me dado o privilégio de, além de estar na educação básica, também lecionar. Eu sou professora da FATES e, inclusive, daqui a pouco eu vou para lá. Eu dou aula no curso de pedagogia. As disciplinas que eu leciono é didática, componentes da didática, alfabetização. E na última aula que eu dei na semana passada, eu falava com os meus alunos exatamente sobre isso, né? Quando nós olhamos para a realidade do nosso país, nós vemos uma rotatividade de professores na sala de aula, um descaso, muitas situações que têm trazido muitos problemas para a educação como um todo, tanto para os alunos como os profissionais que exercem.
Mas essa leva que está vindo, que está se formando, eu falo para elas toda semana. Eu falo assim, vão e façam o melhor que vocês puderem. Mesmo que as situações sejam muito adversas, né? Paulo fala a Timóteo, em 2 Timóteo 4, ele fala assim, não importa a situação, sendo favorável ou não, pregue a palavra. E isso é uma realidade, mesmo se a escola te der estrutura ou não, faça o seu trabalho, ensine. Se você tiver um público de 10 alunos ou de 40 alunos, faça o melhor que você puder. Não seja mais um que enche aquele grupo que diz, o meu salário está na conta, vocês querendo aprender ou não. Entendam que vocês estão indo todos os dias fazer uma grande diferença na vida de alguém. Que bênção maravilhosa. E você também é missionária, Sim. consagrada desde 2022 pela Assembleia de Deus Missão. E você já esteve em alguns países pelo mundo, tanto evangelizando e também exercendo esse projeto tão lindo, que eu li um pouquinho sobre ele, que eu acho que ele é muito maior do que tudo que eu tenha lido, que é o Escolas pelo Mundo, Sim. que já inaugurou unidades em vários lugares. Então, você vai me corrigir se eu estiver errada. Como na aldeia de Banira, em Guiné-Bissau. Poel, Guiné-Bissau. E teremos também em Caramba, que você me falou. Isso, é uma outra aldeia. Dentro, né? Dentro de uma outra aldeia. E também tem outros locais que a gente vai falar depois um pouquinho. E como que nasce, quando que nasce o Escolas pelo Mundo? Porque eu resido em Pirassununga há 20 anos e eu tenho a lembrança de quando a VEM começou pequenininha. Hoje já é um projeto maior, que eu achava que era grande em Pirassununga e já está no mundo. Então, como que isso acontece? Porque muitos dos nossos ouvintes, Ruth, eles sonham que com muitos projetos, são empreendedores, pessoas que buscam. Eu sou coach e atendo empreendedores em início. Sim. E muito cheio de sonhos. Como que nasce esse sonho? Como que ele vai se materializando e se tornando uma realidade? Sim, eu acredito que muito tem a ver com o chamado de Deus na nossa vida, né? O Senhor me escolheu, eu tenho certeza do meu ministério, que é ensinar. E dentro desse ministério, né, o guarda-chuva aí, até a logo do projeto Escolas pelo Mundo é um guarda-chuva, porque a gente consegue colocar muita gente debaixo. Sim. E quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos de idade, eu já contei essa história algumas vezes, eu ia de manhã para a escola empurrando o meu carrinho, né, de mochila. E naquela época tinha varredor de rua, era mais comum. Hoje é mais assim nas áreas centralizadas, mas no bairro onde eu morava tinha o varredor. E era frio, e Pirassununga fica aquela cerração, aquela neblina, e eu o via varrendo cedinho, um senhorzinho, e aquilo cortava o meu coração, e eu era uma criança. Nossa. Eu sei, hoje eu entendo que quando você faz uma atividade física, mesmo que esteja um tempo mais frio, o seu corpo fica muito aquecido e você não usa blusa, porque você está ali, né, varrendo, trabalhando, mas eu não entendia isso, e eu vendo ele varrer a rua, aquilo acabava com a minha vida, porque eu achava que ele estava sofrendo. Em sofrimento. E a minha avó viajava muito, e eu me lembro que no armário da casa dela tinha muitas roupas que ainda estavam na embalagem, que ela trazia das viagens e ela ainda não tinha nem experimentado. E um dia eu queria que ela me desse uma blusa que estava no pacote. E ela falava, mas como? Qual o motivo? E eu não queria falar, porque eu achava que ela não ia me dar. E até que eu acabei contando que eu queria. Ela falava, mas como você não sabe nem quem ele é. Aí eu falava, não, vó. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu falava assim, eu vou deixar perto do carrinho dele e eu corro para a escola. Não vai acontecer nada. Mas ela tinha toda uma outra preocupação que quando eu tinha 7, 8 anos eu não entendia. Mas eu sempre tive essa inquietude de fazer algo bom. Eu até me emociono. Eu gosto de servir. Essa é a minha linguagem do amor. Você emociona todo mundo. Existem 5 linguagens do amor. Esse livro é um best-seller, né? Sim. E eu gosto de dizer que eu amo servindo as pessoas. Então, eu estava subindo a escada do escritório da VEM Brasil e a Lucimara, que é a secretária até hoje, isso foi 2021,
Ela viu umas fotos que o missionário havia enviado do campo, de uma escola que ele tinha começado. Cortaram uns troncos de árvore, colocaram assim. Essa matéria está até na Globo, está no G1. E eles sentavam nos troncos e tomavam a cartilha, não é, tipo Caminho Suave, né? A família silábica. E tava lá as crianças na Guiné-Bissau sendo alfabetizadas na palha, nos troncos. Eu olhei aquilo e falei, não, o que eu posso fazer hoje? E aí começou o projeto Escolas pelo Mundo. E a partir daí eu entrei em contato com o missionário Osias, ele está lá há 18 anos. Os filhos dele nasceram na Guiné-Bissau. E eu olho assim, eu estive lá. Se ele escolhesse criar os filhos dele, né, no estado, no município mais pobre do Brasil, é melhor do que lá. E ele assim escolhe. É uma coisa assim inexplicável. E eu comecei a trabalhar para que eu conseguisse construir as escolas. Só que antes de você ir, você tem uma ideia sobre a África, sobre países africanos. Isso que eu quero que você compartilhe com nossos ouvintes. Mas qual foi o impacto quando você realmente chegou? De tantas e tantas coisas, você vai citar algumas que possam nos ensinar. Eu acreditava que o próximo que está escrito nas Escrituras são as pessoas que eu conheço, você, os meus filhos, as pessoas que trabalham na escola, mas o próximo são todas as pessoas que a gente tem conhecimento. E hoje todo mundo que está ouvindo essa entrevista, esse bate-papo nosso, estão conhecendo próximos. Sim. Né? Então, quando eu cheguei lá, eu descobri um monte de gente que eu amava e eu não sei nem explicar. Era como se eu já estivesse pisado naquele lugar muitas e muitas vezes. Era como se eu estivesse no meio de uma grande família. E quando você olha, e lá as necessidades são infinitas. Aqui nós temos o privilégio de ver nascer, ver crescer, e somos milionários. Milionários. Lá, elas não existem recursos para nada. Então, quando você anda no meio deles, as mulheres ficam dando os filhos, leva. Meu Deus. Leva porque vai morrer. Então, elas preferem nunca mais verem, né? Porque se eu trago para o Brasil, essa mãe nunca mais vai ver esse filho. Verdade. Ela prefere nunca mais ver essa criança do que ver morrer. Meu Deus. Então, às vezes a gente fica bravo. Você tem filhos? Tenho. A gente fica Beijinho bravo. pra Júlia. Eu tenho um Samu e um Mateus, um Antigo Testamento e um Novo Testamento. E eu fico brava com eles, mas a gente é milionário. É transformador demais. Você falando, você já passa pra gente o quanto isso é uma experiência transformadora. Sim. Eu imagino vivendo. Porque aqui a gente tem tudo. E essa frase sua, quando eu fiz faculdade em 98, tinha uma moça de Angola na nossa turma, que veio através de um programa Brasil-Angola, de apoio a estrangeiros. Sim, é comum. Ela veio estudar e tudo mais. E ela chamou Odete. E ela falava isso. Vocês são milionários. É verdade. Vocês são milionários. O tempo todo ela falava, vocês são milionários. Você exatamente. falando, eu lembrei disso. Porque é essa a realidade. E assim, eles veem a gente como se a gente fosse alguém muito importante. E nessa última vez que eu fui, no ano passado, essa aldeia de Caramba, eles ficaram sabendo que nós íamos. Então, eles se organizaram lá e fizeram um almoço para esperar a gente. E o almoço foi no dia que nós chegamos na Guiné. E aí, quando eu cheguei, era uma mesa do tamanho dessa mesa aqui, com algumas panelas e uma multidão de gente. Aí eu ficava olhando assim, pensando, Jesus, como é que vai comer todo esse povo só nessas panelas? Mas a comida era só para os... Eles chamam a gente de hóspede. A comida era só para os hóspedes. Então, eles fazem o seu prato, e aí você está comendo, eles ficam todos sentados, olhando você comer. Meu Deus. Quando você solta o prato, e a dificuldade da comida é muito grande, porque é muito diferente daquilo que nós estamos acostumados. É como se fosse um arroz de uma qualidade muito baixa, porque ele é todo quebradiço e
parece que você pegou o cisco e jogou no arroz. E bem papa, porque eles comem com a mão. E aí tinha umas cabeças de peixe, assim, no ensopado. E na primeira vez que eu fiz, eles fizeram um macaco assado. Ah. Como eu sou paraense, já vi isso acontecer. Então, assim, eles fazem aquilo e eles estão oferecendo aquilo que eles têm de melhor para você. Sim. Tinha umas penquinhas de banana, algumas goiabinhas bem pequenas. E a missionária falou, Ruth, não coma as goiabas, porque não coma nada que com casca, porque aqui tem tifo, né? Eles têm doenças e você não tem nenhum anticorpo, você vai ficar doente e vai ficar na Guiné-Bissau. Sim. Então, eu como a banana, tudo, coloquei junto com arroz. Mas a hora que eu soltei aquele prato, eles vêm todos em cima, pega e fica lambendo o resto que você deixa. Então, é uma realidade muito diferente. Hoje de manhã eu falei, vocês não vão jogar comida fora. Se vocês, eu vivo falando isso, põe no prato, tem que comer tudo, porque às vezes a gente joga fora e eles não têm nada. Nada, de verdade. É de verdade. Dias e dias sem comer nada. Nada. Então, vamos dizer assim que o gigante da fome é aterrorizante. É. Só que, além disso, então, tem a dificuldade da escola e Banira está no manual da Unicef. Se você procurar sobre alfabetização na Guiné-Bissau, o manual da Unicef traz a região. Ali, Banira, fica os balantras, que é uma etnia, e entre outras, Fula, e nessa região a probabilidade de escola é muito baixa. Então, quando nós fizemos Banira, aquilo foi uma vitória. Sim. Foi uma vitória, porque o índice de analfabetismo na Guiné-Bissau é muito grande. E qual o idioma que se trabalha ali? Temos a vantagem, por causa da colonização, que a língua oficial da Guiné-Bissau é o português. Então, quando a gente vai à Guiné-Bissau e conhece uma escola, uma sala de aula, a família silábica está colada na parede. Né? O B de bola, o C de casa, está lá, naquele modelinho de escola tradicional. Sim, sim. Né? Então, isso facilita muito. Eles têm lugares que eles falam o dialeto deles, que é o crioulo, por exemplo, mas eles falam português. Facilita muito. Sim. Gente, e quando você se coloca assim nessa posição de servir, como que fica o seu coração de professora? Porque eu vejo assim que, além de você ter toda essa empatia, ao mesmo tempo a gente tem que ser muito forte. Sim, porque isso é verdade. Como alfabetizar uma criança com fome? É difícil, realmente. Para você ir para lá, você tem que ter uma estrutura diferente. Eu imagino. Né? Então, eu aprendi ao longo de todos esses anos, né, a ser forte em todas as situações. Então, eu vivi momentos em que uma criança estava sendo espancada na minha frente. Meu Deus. E a gente não pode fazer nada. Porque é a forma como eles fazem, é o jeito como eles educam, e a criança ficou toda... ele pegou uma vara assim de bambu, e ela era um pouco larga, e à medida que ele ia batendo, a criança ia se mexendo, enquanto ela não parou de chorar, ele não parou de bater. Mas nessa dela tentar, né, se desviar de tudo, pegou no rosto, então aqui levantou assim perto da bochecha do olho um vergão enorme. E enquanto ela não parou de chorar, ele não parou de bater. A hora que ela parou, ele foi lá e botou ela de volta na roda. Então, assim, você vivencia muitas experiências que você realmente tem que ter força para aquilo, né? E servir é a melhor coisa que existe. É muito bom. E eu louvo a Deus pelo privilégio que Ele me deu. Eu sempre oro agradecendo, porque Ele preservou em mim o meu intelecto, né? Graças a Deus, todo um desenvolvimento cognitivo na minha vida acadêmica, escolar. Sim. Então, todos os talentos, né, naturais e o dom do Senhor, eu tento da melhor forma aplicar naquilo que é para Ele. Né? E como o que você diria para alguém que está nos ouvindo agora, que
tem esse cognitivo preservado, está em saúde, mas a gente sabe que muitos são os que sofrem. Sim. Às vezes decepções, tudo, a pessoa ela fica numa condição meio paralisante. É verdade. Que fala a missionária Ruth traria para um ouvinte nesse momento? Sim, sim. Se você tem um desejo no coração e muitos seres humanos gostam, né, de dividir, de compartilhar, de ser útil de alguma maneira, as necessidades no mundo são infinitas. Sim. Se nós olharmos aqui ao nosso redor, um município como o de Pirassununga, certamente tem pessoas que necessitam de ajuda de alguma maneira, né? As pessoas podem buscar ONGs que apoiam famílias, pessoas em tratamento. Por exemplo, eu sei que existe um grupo de mulheres, por exemplo, que faz aqueles lenços para o Hospital do Câncer. Em Pirassununga existe isso? Sim, existe. Então, ano passado, por exemplo, nós desenvolvemos os absorventes de tecido e eu levei para a África em torno de 600 absorventes. Sou totalmente ignorante, viu, ouvintes? Desconhecia totalmente. E muitas mulheres em Pirassununga me ajudaram. E tudo isso que a Ruth está falando, o programa ele fica gravado. Depois, quando o Betinho for editar a legenda, daí a gente vai colocar vários contatos, vários links dos perfis da Ruth para vocês conhecerem mais sobre escolas pelo mundo. Vamos colocar esses contatos, porque eu entendo que ela está dizendo o seguinte, que às vezes a gente pode estar numa situação paralisante, mas se a gente se propõe a servir, às vezes a nossa cura ela vem no ato de servir. Porque todo mundo tem um talento. Sim. Né? Tem pessoas que, assim, sobra um pouco de arroz, alguma coisa, já mistura, quebra um ovo, rala uma cenoura, vira um bolinho. É o talento natural que ela tem. Né? Outros em ensinar, outros em organizar coisas, talentos com manuais, né? Então, por exemplo, lá na África eles fazem muito coisas com as mãos. E aqui no Brasil hoje a gente vê a supervalorização, e eu acho isso lindo, de coisas feitas com a mão. Então, Sim. bordados, coisas de crochê. Tudo isso você pode usar para abençoar pessoas. Isso que eu ia falar. Então, eu não preciso estar na África para abençoar a África. Não, exatamente. Aqui mesmo Eu já recebi contatos, por exemplo, uma mulher tá até no porta-malas do meu carro. Ela falou assim, eu não tenho dinheiro para ajudar a África, eu não tenho, mas eu sei fazer crochê. Aí ela fez uns caminhos, assim, ela fez um tipo bordô e um azul marinho. Ela falou, então, eu fiz esses 2 caminhos e eu vou te dar. Você pode vender e transforma em dinheiro para a África. Isso. Né? Em 2022... um comerciante de Pirassununga, o ramo dele é de produtos de limpeza, ele viu a reportagem, ele viu a divulgação do projeto, ele entrou em contato e disse assim, Ruth, você pode passar aqui no meu estabelecimento que eu gostaria de conversar com você. Aí eu fui, não imaginei o que era, mas aí ele falou, eu tinha um sonho de tocar contrabaixo, mas eu nunca consegui aprender. Mas quando eu tentei aprender, eu comprei um contrabaixo. E como eu não aprendi, ele está parado. E eu quero dar o contrabaixo para você. E aí eu olhei assim, o contrabaixo numa caixa de veludo. Aí eu falei, quanto que custa um instrumento desse? Ele falou, não sei, Ruth, eu acho que uns R$ 1.500. E aí essa caixa de veludo eu comprei separado. Acho que você consegue uns R$ 400 essa caixa. Aí eu liguei para um amigo, o Abner. Aí eu falei, Abner, eu ganhei um contrabaixo, mas eu não sei o que eu faço. Ele falou, não, vamos lá no Cantelli, que é ali no Toque Brasil, né? Sim, sim. Aí fomos lá, ele falou, nossa, mas esse contrabaixo é de embuia. É uma madeira, né? Que é leiga. Aí ele pesquisou lá um novo, custava R$ 6.700. Ele falou, bom, por ser usado, eu acho que você consegue uns 4.500, 5.000. Sim. E aí eu vendi o contrabaixo por esse valor e o contrabaixo virou tijolos na Guiné-Bissau, na escola de Banira. Então você pode fazer de muitas maneiras. Que bênção maravilhosa. Então fica a dica aí para os nossos ouvintes da Rádio Mundial, que existem muitas formas de você abençoar, não só a África, como a nossa própria cidade de Pirassununga. E eu vou até aproveitar para falar um pouquinho, nós temos algumas empresas de Pirassununga que estão patrocinando esse programa, que são pessoas que entram no seguinte acordo, que a gente precisa trazer mensagens positivas para o mundo. Porque às vezes a gente liga a televisão, escuta tanta notícia triste,
tantas coisas difíceis, então é muito importante também que a gente traga o reforço positivo. E uma das empresas que tem nos abençoado no nosso programa é a Automecânica do Marquinho, que todo mundo conhece, que fica aqui na Painguás, próximo ali do Anel Viário. E lá ele é especialista tanto em marcas nacionais como as importadas. Qualquer marca você pode levar para ele ver, que ele dá um jeitinho no seu carro, ele compra, ele se vira, ele dá o jeito. De super confiança. Você pode procurar no Instagram, no Facebook, a Marquinho Automecânica, também pelo telefone. Então, os nossos patrocinadores, eu vou deixar os contatos na descrição. Depois nós vamos estar postando também nas redes sociais da rádio. E lá o telefone é 99763-2856. Qualquer dia você pode ligar, porque ele sempre dá um socorro. E além do Marquinho estar abençoando esse programa, também ele cedeu um sorteio de um alinhamento e um balanceamento, viu, Betinho, para a gente. Então, você vai comentar aqui na postagem do programa que eu quero participar do sorteio do alinhamento e do balanceamento, que nós vamos separar uns números para depois nós estarmos efetivando esse sorteio. E também nós temos a Marmitaria Divino Sabor, que é uma parceira sempre apoiando o meu trabalho. E a especialidade ali da casa são as marmitas fitness. Então, para quem está trabalhando com Nutri, procurando uma reeducação alimentar, e às vezes é muito difícil a gente fazer gravação, trabalhar CLT, cuidar de casa, e ainda chegar, ter que fazer a comida saudável, balanceada, é muita coisa para a cabeça. Se você entrar no Instagram da Marmitaria Divino Sabor, aqui em Pirassununga, tem o link para você fazer o seu pedido. Ali eles aceitam vários cartões, como, por exemplo, o Lecard dos funcionários da prefeitura, que é o que eu uso lá. E também, se você levar a receita da sua Nutri, a chefe Carol monta suas marmitas semanais, pacote semanal, com o que a sua Nutri prescreveu dentro da sua necessidade, porque às vezes nós temos diabéticos ou hipertensos. E aí você pode fazer o seu pedido lá pelo WhatsApp também, 99678-2890, mas se você entrar na rede social da Marmitaria, tem o link direto para você fazer o seu pedido. E, Ruth, você falando dessa questão de abençoar, de servir, eu fiquei muito curiosa com a história da venda das camisetas. Que eu vi o post ali, sim, que você fez uma campanha para comprar, vendendo as t-shirts, né, as camisetas, para investir nesse projeto. Como que foi essa história? Ainda existe essa ação? Acabou? Como que está esse caso? Sim. Então, lá em 2021, quando eu vi as crianças sendo alfabetizadas nos troncos de árvore, né, eu fiquei pensando numa estratégia de ajudar. E aí eu comecei a pesquisar sobre confecções, fábricas que faziam camisetas. As t-shirts são produtos que todo mundo tem, todo mundo gosta, é algo prático para se usar no dia a dia, no trabalho. E até hoje em dia temos camisetas muito temáticas, com frases motivacionais, com frases engraçadinhas e tal. E aí eu fui pesquisando pelo Instagram, consegui vários fornecedores e foi bem na época, ia ter um congresso lá em Americana. Ela falou, Ruth, eu vou ajudar o seu projeto, vou fazer um congresso, eu vou querer 50 camisetas. E foram as 50 primeiras que eu vendi dentro do tema do congresso dela. Certo. Depois disso, foi uma atrás da outra. Na verdade, quando eu olho para trás, eu nem sei como que eu vendi 500. Que bênção. Mas eu sei que tem pessoas da cidade toda compraram camiseta, até de fora, porque eu tenho amigas que trabalham em outra cidade que levavam a sacola. E aí eu fui comprando da Disney, enfim, muitas camisetas e fomos vendendo. Depois veio a Copa do Mundo. Na Copa eu rachei de vender camiseta do Brasil. Eu só não comprei porque eu não fiquei sabendo. Nossa, mas eu vendi muita camiseta do Brasil na Copa. E, coincidentemente, também bateu com as eleições e estava todo mundo naquele movimento. Exatamente. Então, nossa, eu vendi muita camiseta, muita camiseta. Tenho até hoje.
Tenho. O ano passado eu comprei pijamas também, nesse mesmo propósito, né? Pijamas femininos. O nosso público é mais feminino. Sim. E até hoje eu vendo. Mas hoje, com a amplitude do projeto, a gente vai recebendo mais parceiros. Muito bom. Então, a gente consegue, que nem, por exemplo, agora, eu vou fazer uma compra, pedir um financiamento para a faculdade que eu trabalho, Sim. daquelas sacolas ecobag de cru, Uso bastante. 30 por 40. Já fiz todo o orçamento, eu vou comprar 100 e vou levar para a África. Ai, que benção. Dentro do projeto, na escola de Quebo, tem 500 crianças nessa escola. Gente, É muita é o criança. tamanho da minha escola. E aí nós vamos fazer uma oficina, vamos separar ali uma faixa etária, né, que vá produzir aquilo que a gente entende, né, que vai ser satisfatório. E nós vamos, nessa oficina, eles irão personalizar as sacolas. Que Vão legal. pintar, né? Eles são muito Sim. criativos. Eles têm muitos talentos na área de artes, dança, música. E são muito coloridos, enfim, é muito lindo o país. Eles vão pintar todas essas sacolas, eu vou botar na mala de volta e vou trazer. E aí eu vou vender essas sacolas aqui no Brasil para o pessoal ir no mercado, Sim, não sei o que e eu tal. uso. E aí vamos juntar o dinheiro para mandar de volta para o projeto. Então, Então assim, agora é o uma movimento. via, né? Isso. Eu caminho muito de acordo com as ideias que vão surgindo. Então Isso. agora serão as sacolas. E os ouvintes da Rádio Mundial que desejarem abençoar esse projeto, já falei, vou falar novamente, vou deixar depois na descrição dos vídeos e tudo, do nosso material, todos os contatos da Ruth, para que vocês também possam entrar em contato e possam estar abençoando também essa ação magnífica que esse projeto Escolas pelo Mundo tem realizado. Uma boa noite a todos, né? Início desse programa maravilhoso aí. E tem uma pergunta aqui para a Ruth, né? Ela vem falando bastante sobre a experiência dela, né? Ali na África, mas a pessoa também pergunta assim, você enfatizar novamente a experiência que você teve lá em Guiné-Bissau, o que te ensinou sobre a vida e sobre você mesma? Sobre a vida, o quanto são valiosas as pessoas, o quanto elas são importantes. Às vezes a gente pensa, né? O Fred é o missionário que está lá na África, ele está lá há 23 anos, ele é do meu tamanho. Essa foto de divulgação do banner que eu estou fazendo assim é porque eu estava falando dele e alguém fotografou. Ele está lá há 23 anos e eu envio o recurso para ele e ele mobiliza pessoas para a construção da escola. E Poel, a gente usa muito uma expressão, onde Judas perdeu as botas. Sim. Poel é mais longe do que onde Judas perdeu as botas. É um lugar realmente muito longe. Tem um vídeo no Instagram, a gente no meio da lama, assim, que as motos atolaram, porque para chegar na aldeia é de difícil acesso. E aí o Fred me contando que ele veio para o Brasil, ficou hospedado na minha casa no mês de junho. E ele falou assim, veio ele, a esposa, ele adotou uma menina africana. E aí ele falou assim, e ele é de Canoas, né? Então ele fala, Rutinha. E aí ele disse assim que ele estava na capital e aí todo mundo sabendo da construção da escola em Poel. E Poel não tinha escola, não tinha poço de água, não tinha nada, só tinha as pessoas. E aí ele disse que os africanos falaram, o que você viu lá naquele Poel? Ninguém se importa com Poel. Gente. E aí Deus falou no meu coração, mas eu me importo. Com cada ovelha, E aí ele mobiliza pessoas, enfim, vamos inaugurar agora, né, viajo no dia 29, chego no dia 29 de novembro, e 1 de dezembro eu chego na Guiné-Bissau, é uma viagem bem extensa, né, a gente para em Marrocos. Quantas horas faz? Vai muito das conexões. Você dorme na conexão, continua outro dia? Não, para, que nem, por exemplo, em Marrocos, na ida, eu vou ficar 13 horas em Marrocos. Então, tem umas conexões, o que faz do voo bem extenso, né? As horas. Às vezes dá 28 horas, 30 horas, depende muito do voo que a gente pega. Eu aprendi o quanto as pessoas são importantes. É um povo que tem muito talento. Muito talento. E a gente vê, assim, eles abandonados. As crianças não existem na Guiné-Bissau. Tem criança que chama domingo.
Por quê? Porque nasceu num domingo, nunca registrou. Tem criança que chama sexta, sábado. A sábado já tem uma menina que chama Eunice. Então ela nasceu, ninguém sabe o dia, só sabe que é um sábado. As pessoas não existem e a gente aprende que elas são importantes, que elas existem sim, que elas podem. E eles acreditam numa escola como algo que pode mudar a vida deles. E realmente pode. O professor, uma aldeia chamada Cruzamento de Gilead. Eu estive lá, tem uma escola como se fosse um Fundamental 2 e médio, aqui no Brasil. Mas lá tem outro nome. E eu fui, e eles prepararam uma poesia, porque sabiam que eu ia, tudo. E o professor falou assim, um lugar, uma cidade sem escola é a mesma coisa de um vaso sem água. Não tem vida. Eles entendem a escola como uma oportunidade de mudar de vida. E fazendo tudo isso, eu encontro a Ruth todos os dias. E você acredita que existe uma Ruth antes e uma Ruth depois de tudo isso? Sim, sim. Então, assim, eu sempre gostei da educação, de fazer tudo o que eu faço, mas esse trabalho confirmou aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu não tenho dúvida sobre isso. Você acredita que você conheceu um pouco mais de Deus com tudo isso? Sim. Como você descreveria Deus hoje, mediante essas experiências? Como eu descreveria Deus? Eu gosto muito daquele texto. Eu sou apaixonada pelo aquele momento em que o véu do templo foi rasgado. Sim. Quando nós olhamos para a Bíblia, no Antigo Testamento, ou Velho Testamento, como eles chamam, nós víamos um Senhor dos exércitos, né? Quando o véu do templo foi rasgado, nós temos o privilégio de falar papai. É verdade. Meu pai, nosso pai, pai nosso. Então, eu descrevo Deus como um pai de todos nós. E quando eu olho para eles na África, nós temos o mesmo sangue, porque somos filhos de um mesmo pai. Então, eu conheci esse pai em todas essas vivências. Isso que eu ia perguntar, você vê Deus em todas essas pessoas? Sim, sem dúvida. Em todas as situações. O africano falou assim, não foram vocês que deram o dinheiro para a gente fazer a escola aqui. Foi Deus que usou vocês para trazer o dinheiro aqui. E é isso. E como que é, Ruth, ver essa escola construída? Ah, é uma emoção. Tem um vídeo que quando eu cheguei, desci do carro, que eu vi a escola, tá até tremendo assim, porque é uma emoção de você... E tem pessoas que ajudou com R$5, né? E contribuiu de alguma maneira. Você vê uma escola sendo formada por muitas mãos. É uma emoção assim que não tem como descrever, não tem. Você vê a parede pronta, o telhado, aquele monte de gente. E eles dançam e cantam sem parar. Eles fazem de verdade uma festa para a inauguração da escola e é algo assim... Ô, Ruth, se tiver algum ouvinte agora, assim, nos ouvindo, que ele tem um banquete, mas ao mesmo tempo, eu vi isso de um cliente essa semana em atendimento de coaching. Eu tenho um banquete, mas eu me sinto vazio. Sim. Eu possuo 10 empresas, mas eu me sinto vazio. Qual mensagem você deixaria para esses nossos ouvintes? Sim, eu até enquanto estava de manhã pensando sobre esse momento, né? E na hora veio muito forte Mateus 6:21. Aonde está o seu tesouro, está o seu coração. Se o seu tesouro estiver em bens materiais, o seu coração estará lá, o amor da sua vida estará lá. Então a gente precisa ter sabedoria para colocar o coração no lugar certo. Uma pessoa com muitos recursos, muitas bênçãos, recursos financeiros, alguém muito próspero, pode usar as riquezas para abençoar outras pessoas. Eu conheci crianças, mulheres e famílias que andavam quilômetros e quilômetros para tomar uma água, como se fosse uma água de borra de café, uma água turva. E eles andam naquelas terras lá no caminho, carregando aqueles baldes na cabeça, cheio de uma água turva.
E para você cavar um poço, né? Então tem vários estilos de poço. Tem poço que você só cava o buraco e aí eles jogam com corda e puxa. Tem poço com estrutura em volta, um cimento para ficar melhor. Tem poço com caixa d'água e placa solar com bomba para puxar, fazer o reservatório e ter água na torneira. Mas com os recursos que Deus tem dado, é possível fazer muita coisa. É possível fazer muita coisa. São vários gigantes, sim, mas são várias vitórias. Sim, São experiências maravilhosas e muito curadoras. Sim, sim. Que eu tenho certeza que Deus vai abençoar muitas pessoas através de todas essas histórias, esses relatos que você tem trazido para nós. E como eu perguntei, né, sobre o projeto Pronto, mas eu queria abrir um parêntese aqui para que você pudesse falar um pouquinho sobre as mulheres, a condição da mulher nessa realidade que você conheceu ali. Sim. Na verdade, várias, porque você conheceu várias tribos, eu acredito que cada uma tem a sua particularidade. Mas muitas ouvintes vão nos acompanhar nesse programa. Qual seria uma mensagem de fortalecimento para as mulheres a partir dessas vivências que você teve? Sim, sim. Você falou, enquanto nós conversávamos, sobre você ter experiências para contar, e, enfim, sobre vivências. E tudo aquilo que a gente experimenta e vive nessa vida, de alguma forma nós vamos usar. Né? Então, eu acredito muito que todas essas experiências pessoais servem para abençoar e ensinar outras pessoas. Nós vemos um movimento no Brasil de mulheres que querem espaços e querem lugares. Enfim, eu acho que muito positivo quando feito da maneira correta. Né? Deus tem um plano específico para a mulher. Quando Ele a criou, Ele fez de maneira... Eu amo o Salmo de número 139, porque Ele fez de maneira maravilhosa. Né? Nós fomos tecidas, então a cor do cabelo, a cor dos olhos, enfim. Mas quando nós olhamos, mas vivemos num país livre. Nós estamos querendo espaços, mas aqui estamos nós duas conversando e nossa voz está sendo propagada para pessoas que a gente nem sabe quem são. Sim. Do outro lado do oceano, tem mulheres que nem abrem a boca. Então, na Guiné-Bissau, por exemplo, tem mutilação genital, apesar de nós estarmos em 2025. As mulheres, eu estava lá, e os homens, porque lá tem régulo, rei, homem grande, que são como se fossem os líderes das tabancas ou aldeias. E eles estavam combinando um jantar que iria acontecer e nós éramos os convidados. E eu só estava observando eles combinarem. Aí um deles falou, eu vou escolher uma das minhas 4 esposas para levar nesse jantar. E assim foi. Fomos para o local do jantar, tudo. Ela chegou de burca. Sem nenhuma expressão facial, ela só cruzou os olhos comigo, assim, como quem me saudava de alguma maneira, ou tentava falar alguma coisa, mas ela comeu com a mão, entrou muda e saiu calada. Então, as mulheres, elas têm aldeias que as meninas nem frequentam a escola, porque só os homens vão para a escola. Eles são muçulmanos, em grande parte, o que dificulta muito essa figura feminina. E aí nós fizemos um encontro de mulheres, vamos dizer assim, que são as mães das alunas do projeto. E elas foram, e eu fiquei aqui no Brasil orando, porque a oportunidade seria minha de conversar com elas, e eu estava levando de presente calcinha e os absorventes de tecido, porque lá elas não usam nada, ou usam trapo. E aí os trapos elas enterram, né? Um costume. E eu fiquei pedindo ao Senhor que me direcionasse, porque eu não queria só entregar o absorvente para elas e pronto. Eu queria ministrar aos corações. E aí o Senhor me levou, né? A mulher do fluxo de sangue. E quando eu comecei a falar, elas falaram, mas é assim. Porque quando a gente está no período, a gente não pode ir em nenhum lugar, a gente é excluída, a gente é como se estivesse contaminada. E a palavra chegou muito próximo delas, né? E aí a Raquel, que é a esposa do Fred, está lá, ela falou assim, Ruth,
a gente vai dar um jeito, vamos colocar aqui no cronograma, mas nós teremos uma tarde com as mesmas mulheres do ano passado. E eu já estou aqui em oração. Jesus, Sim. qual vai ser a mensagem? Porque O eu Senhor quero vai poder mostrar. sentar com elas e levar mais uma porção. Então, apesar de tantas lutas por direitos, existem pessoas que nem existem. É verdade. E nós não estamos falando de 2, 3, nós estamos falando de uma quantidade muito grande de De um mulheres que continente. nunca falaram, que não existem. Ela comeu com a mão e ela nem se lavou depois, porque ela não teve essa oportunidade. Ficou com a mão suja, assim, e de burca, e não disse uma única palavra durante um jantar todo. Então, assim, elas não existem às vezes, de verdade. E é muito interessante, é muito tocante a sua fala, porque às vezes nós nos entristecemos por muito menos. Sim. Às vezes porque você ganhou do seu namorado um vaso de tal da flor X e você queria a flor Y. Pronto. Ou, sei lá, você queria ir no rodízio e ele te levou na pizzaria. Sim. Então tudo isso é muito enriquecedor. Porque o intuito desse programa é realmente esse, que isso abra nossas mentes, Sim. que os nossos horizontes eles sejam ampliados e que a gente possa entender um pouco mais e valorizar um pouco mais as bênçãos que Deus coloca sobre a nossa vida. Como você pontuou muito bem, essa liberdade que nós temos de estar aqui, mesmo de pregar o Evangelho, ela é até recente, culturalmente falando. E é muito importante toda essa visão que você traz para a gente, porque às vezes nós ignoramos no sentido de desconhecer, e conhecer a verdade é o que vai nos libertar de muitas coisas, não é? E eu gostaria de falar como que foi que surgiu a questão da Indonésia. Sim. Dentro do Escolas pelo Mundo, estava ali na África. Como que dali foi parar na Indonésia? Sim, na verdade a Vem Brasil está em 50 países. Nossa! Nós chegamos neste ano em 50 países. Há 20 anos atrás eu tive um sonho. E eu sonhei com uma moça de pele, eu me emociono muito. Ela parecia com você. Uma pele assim, morena, só que os olhos eram bem amendoados, um cabelo muito liso, preto, vestido. E um menino de cabelo liso, calça caque, camisa branca, e ela falava assim, ore. Aí eu olhava para ela e falava, mas eu nem te conheço. Quem é você? Ela falava, ore. E eu perguntava para ela, mas aonde você está? Ela, no Camboja. E aí eu me acordei e sentei na cama. Fazem 20 anos que eu tive esse sonho. E aí Deus colocou no meu coração Camboja, fica lá no Sudeste Asiático. E neste ano Deus abriu a porta do Camboja e nós chegamos aos 50 países, né? Alcançamos o Camboja. E nesse monte de países que nós estamos com o trabalho missionário, temos lá um representante que é o Humberto, ele está lá também há quase 20 anos, um testemunho lindo. E a escola é o maior campo missionário que existe. Porque se você tem 500 alunos, que você me disse, Sim. você tem 500 mães. Ou 500 responsáveis. Então são 1000. Sim. Se tiver um filho e um irmão, então são 1.500. Se essa família tiver um pai, uma mãe e 2 filhos, são 2.000 corações ali esperando uma semente. Então a escola é o maior campo missionário que existe. Você tem um espaço privilegiado. Porque ali você tem a autoridade de falar as vidas, ensinar, direcionar. Então, nesse mesmo propósito, chegamos na Indonésia por meio do Humberto. E lá o modelo de escola chama Daycare, para crianças de até 5 anos, eles passam o período da manhã. E eu lembro que quando começamos a organizar as coisas para fazer a escola lá na Indonésia, e depois inauguramos no dia 7 de abril de 2025, eu falei assim para o Humberto, a escola da Indonésia vai ser uma escola referência, conhecida lá. Quando foi em junho, ele fez uma ligação na Vem Brasil e ele disse assim, nós vamos precisar de outro espaço,
porque as pessoas que estão em volta da escola estão dizendo a melhor escola da Indonésia é a escola do brasileiro. Que bênção. Então, a gente não faz nada. Quem fez tudo isso foi Deus. É o Senhor. Foi Deus que fez. E Ruth, eu tenho uma amiga que também abençoa esse programa, que é a Nilvânia, ela é terapeuta. E ela trabalha assim através da cura Sim. de alma, mas através da terapia corporal. Vou deixar o contato dela aqui para os ouvintes, tudo. E ela sempre fala para mim, você precisa cuidar de você, você precisa cuidar de você. Cuidando de você, você vai cuidar de todo mundo. Então, um abraço para a Nil. E ela atende no espaço dela, terapias maravilhosas. Já fiz terapia com ela, ela é maravilhosa Ela sabe mesmo. O que está falando, ela sabe o que está certeza. falando, sempre fazendo cursos. E eu, lendo aqui, né, a questão da Nil, eu lembrei, e como que você cuida de você para cuidar de tantas vidas? Eu cuido de mim aqui, na palavra, nas orações, é algo que eu gosto muito. Então, tenho uma vida muito agitada, muitos afazeres, mas eu descanso quando eu leio. Minha Bíblia, você está vendo aqui, Estou vendo né? sua Bíblia chiquérrima, né? Toda anotada e eu cuido de mim mesma aqui. No Senhor é o descanso. Isso. Tem coisas que eu gosto de fazer. Eu gosto muito de ler, né? Livros também, não somente a Bíblia. Tem alguns lugares que eu gosto de visitar, né? Alguns restaurantes, algumas coisas, mas são coisas em segundo plano. Sim. Eu cuido de mim descansando, lendo, meditando, fazendo as minhas anotações, meus projetos. Pessoal, o tempo é muito curto para tanta riqueza, para tanto conhecimento, para tanta vivência. E eu já tinha meio que combinado com a Ruth, ela voltará outras vezes aqui no programa para compartilhar mais dos acontecimentos. Ela viaja para a África agora e com certeza vai viver outras experiências que ela vai compartilhar com a gente no retorno. Então, ela ainda vai viajar, então a gente vai deixar o contato dela. Caso alguém queira abençoar essa viagem, abençoar esse projeto, vai estar entrando em contato. Às vezes você tem aquela máquina de costura que está encostada aí, que você poderia usar esse tempinho para abençoar tantas outras mães. Eu penso muito nas mães, nas adolescentes, sabe? Isso ficou muito assim marcante dentro da sua fala. E como falta pouquinho, né, Betinho, para a gente encerrar, eu queria deixar com você, Ruth, se você quer deixar uma palavra para os nossos ouvintes, deixar sua mensagem. Eu pedi para a Ruth também compartilhar alguns louvores de que ela escuta, quando ela quer assim ter a presença do Senhor, trazer esse descanso. Depois a gente vai montar aqui uma playlist, vamos estar compartilhando. E eu gostaria que você deixasse a sua mensagem para a gente. Amém. Eu falei E sobre... se for possível também as redes sociais, né? O pessoal conhece também o Vem Brasil, né? Isso, Vem Brasil, o Instagram, Ruth Góes, Instagram. Tem também o Instagram da escola, que é Vem Brasil Escola, né? E se quiserem ver algumas reportagens, se colocar professora de Pirassununga, vende camisetas, vai aparecer a reportagem do G1. Tem também confecção de absorventes, aparece a reportagem no Globoplay. Então, tem algumas matérias aí que estão ainda sendo assistidas desses momentos que nós vivenciamos. Mas eu observo que você falou de cuidar de si mesmo e observando esse mundo acelerado que nós estamos vivendo. Hoje, as estratégias daqueles que querem nos parar, e a gente pode usar assim os inimigos que nós temos, né, de nossas almas. Antigamente, quando nós olhamos os textos bíblicos, né, a palavra de Deus, então a estratégia era lançar na cova dos leões, na fornalha de fogo ardente. Eram algumas estratégias. Hoje, isso não acontece mais. Hoje, todos os ataques são na mente. Quando você falou, tem pessoas que ficam paralisadas e não conseguem se mexer. Quais são os ataques que elas estão sofrendo? O medo, a ansiedade excessiva. Então, aquilo que já passou,
nós aprendemos, vivemos, alguns precisam de curas, enfim, e a terapia é muito bom, ajuda em muitas áreas. O futuro está nas mãos de Deus, né? E Ele está assentado. O meu filho falou assim, mãe, qual que é o tamanho do Senhor? Eu falei assim, na Bíblia está escrito que Ele está assentado no globo da terra. Sim. Aí eu peguei uma cadeira e falei, imagine, Deus está assentado, o globo da terra, o tamanho. Aí ele ficou olhando assim para mim, porque não tem como medir. E é claro que isso é só para a gente, é didático para a gente entender o tamanho de Deus, mas a palavra diz que os oceanos, as águas cabem na palma da mão. Né? Então, o futuro, ele cuida. Mas o hoje é o tempo que Ele quer falar com a gente. O tempo de Deus é o hoje. Hoje Ele quer falar e ensinar e ministrar aos corações. Então, nós precisamos ficar atentos a esses ataques. Hoje, o medo, a ansiedade, a depressão, o pânico tem paralisado pessoas com muitos talentos para Deus. Sim. Muitos talentos. Então, o que eu digo é, corra para aquele que pode curar de todas as feridas, né? Corra para aquele que pode fazer qualquer coisa. E entregue nas mãos. Estudos dizem que quando você faz os projetos e coloca no papel, você ajuda a acontecer, a realizar. Que só o fato de você escrever esse projeto, colocar ali no papel, já é uma parte do caminho, né? Um degrau. Então, eu escrevo tudo. Tudo. Estou vendo a sua Bíblia. Eu escrevo tudo. Todos os projetos, aquilo que eu ainda desejo, e sempre colocando, Senhor, quais as estratégias? O que é que o Senhor vai me dar? E me ajuda em muitas coisas, né? E buscando nele. Às vezes acontecem situações, e todos os dias, né? Sim. Que às vezes machuca o coração, dói. E eu aprendi a entregar só para Ele. É nas mãos dele o tempo todo, para que Ele possa nos ajudar. Então, esses ataques na mente, e a gente vê crianças, adultos, idosos sofrendo essas situações, que dizem que a depressão é o mal do século, né? Mas é o ataque à mente. Né? Quando você está numa situação muito depressiva, você para de sonhar, você para de acreditar. E olha quantos sonhos eu já realizei até aqui. Sim. Eu quero viver uns 100 anos, que eu ainda tenho muita coisa para fazer. Que bênção. E serão 100 anos muito abençoados. Amém. Com saúde. Bom, eu quero mais uma vez agradecer a sua generosidade de ter vindo compartilhar com a gente tantas bênçãos maravilhosas, tantas histórias incríveis, que eu tenho certeza que hão de abençoar muitas pessoas nos lares, muitos dos nossos ouvintes. E mais uma vez eu quero deixar com os ouvintes que essa conversa ela ficará gravada. Depois, ao ser compartilhada, vamos inserir os links, as redes sociais da Ruth, da Vem Brasil, e também as minhas próprias redes sociais. Mas o objetivo aqui é ouvir, é aprender com esses convidados maravilhosos que nós vamos receber aqui no programa Vencendo Gigantes, que com certeza nós iniciamos esse projeto também, que é uma porta que Deus também nos abriu, e com certeza nós vamos aprender com a Ruth e com os outros convidados muitas estratégias para vencer os nossos gigantes, em nome de Jesus. Amém. Amém, Betinho? Muito bem. Até a próxima segunda, às 19 horas. Amém.